Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais uma aula do curso Reino de Deus, uma nova vida lançada aqui da Escola Raiz, da Igreja de Nova Vida do Catete. Estamos aqui sediados na Rua do Catete 80, nesse bairro, e estamos dando continuidade às aulas que você pode já ter tido acesso às aulas anteriores. Hoje nós vamos trabalhar no conteúdo da sessão número 12 da nossa apostila, tá? Só para ter isso como referência, mas antes de iniciarmos, queria que você fechasse seus olhos, nós vamos entregar essa atividade, esse momento nas mãos do nosso Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por todas as coisas que tu tem feito em nossas vidas, te damos graças por esse momento, pelo momento que nós estamos vivendo, Senhor, e entregamos em tuas mãos, Pai, a orientação, guia e, Pai, o caminho a ser seguido, Pai, na interpretação da Tua Palavra, na apresentação da Tua Palavra, no estudo das Tuas Sagradas Escrituras, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos dirija nesse momento, que o Teu Espírito Santo haja nos corações daqueles que estão nos ouvindo, e que Ele seja, e Ele continue sendo, o nosso professor. Te agradecemos por esse Consolador que nos aponta o caminho, que nos aponta o caminho da verdade. Abençoe esse momento, abençoe essa aula, me guarde, proteja nossos irmãos que estão nas suas casas nesse momento, e proteja, Senhor, a Tua igreja, no momento que nós estamos passando, ainda é um momento difícil, Pai, mas ser conosco, nos fortalece, Senhor, fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Tu és a nossa rocha. Então, nesse momento, isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nas últimas aulas comentando e pedindo a sua opinião, caso você não tenha condição de participar no grupo do WhatsApp, sobre o curso ou nos comentários, mas estamos pedindo a tua opinião e dando uma oportunidade que você possa também colocar suas dúvidas, falar sobre esse curso ou sobre algum conteúdo específico. Nós vamos passar um e-mail aqui embaixo da tela e você pode, por meio desse e-mail, entrar em contato ou com o pastor Rafael ou com o professor Wellington, colocar sua dúvida. E nós queremos também, quando passar esse período da pandemia e retornarmos numa situação de normalidade, regularidade nos nossos cultos, receber você aqui no culto, apertar a tua mão, te abraçar, conhecer. Então estamos assim, de braços abertos a te receber. Contamos com você e queremos também te auxiliar no que for necessário. Então, use esse e-mail, entre em contato conosco, para que você possa também ter a possibilidade de fazer outros cursos que a Escola Raiz, aqui da nossa igreja do Catete, tem oferecido a cada semestre. Bom, voltando agora ao nosso tópico de hoje, o Ministério da Nova Aliança, sessão 2. Vocês que estão com a apostila podem também ficar tranquilos. Acompanhe a apresentação oral. Se você já leu a apostila, vai ficar mais fácil para você, e pode reler a apostila após essa apresentação oral. Então, fique tranquilo. Na Palavra de Deus, que é a tua Bíblia que já deve estar aí ao lado, quando for necessário, nós vamos acessar a palavra e indicar para você o capítulo ou versículo do livro da Bíblia para fundamentar esse momento, ok? Então, o versículo base, que vai fundamentar a nossa orientação dentro dessa sessão, encontra-se na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao 6. Nesse momento, como vai estar na tela para você, nós vamos ler pausadamente, destacando alguns pontos aqui. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de prestar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero comentar um pouco
os aspectos desse versículo. E nós destacamos em cores, né, para nos chamar a atenção. Primeiro, na questão da nossa capacidade. Paulo deixa muito claro que dentro do ministério da nova aliança, a capacidade ou a capacitação vem de Deus. Temos aqui em série de versículo que Deus não escolhe, os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então, isso é muito claro para a gente, e ele chama a atenção dentro desse processo. Antes dele acreditar a Deus essa capacitação, ele destaca que essa capacitação não vem do homem, não vem de mim. Então, ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partíssemos de nós. E Paulo, muitas vezes, na própria carta aos Coríntios, ele dizia que ele não se utilizava de linguagem erudita, de capacitação de altas linguagens para trazer a palavra do Evangelho. Ele não fazia isso. Ele se submetia mesmo ao poder de Deus, ao poder do Espírito de Deus, para trazer essa mensagem. Um aspecto, nós já falamos aqui várias vezes, que é o contraste, eu diria assim, eu vou deixar a palavra contraste, que é a questão da letra e do Espírito, como a letra matando e o Espírito vivificando. E nós estamos sempre dando uma ideia da letra como a lei, como a Torá, como a antiga aliança. Agora, não sei se vocês já nos perguntaram, ou no momento vocês pararam para pensar, como a letra mata, como é que essa letra mata? Que o Espírito vivifica, eu até entendo, mas como a letra mata? Essa questão de que se a letra e a lei de Deus continham o caráter de Deus, como a descrição do caráter de Deus ou a descrição do que eu deveria ser pode matar? Mata porque o homem depositava a confiança em si e ele acreditava que ele iria cumprir toda a lei. Ele acreditava que ele iria cumprir toda a lei. Ele acreditava que com o coração humano ele conseguiria obedecer na plenitude da lei à vontade de Deus. E aí ele falhava. Ou seja, a salvação não foi conseguida pela obediência da lei. Eles não conseguiam se salvar. Na medida que eles não conseguiam se salvar, a gente traz essa ideia de que a letra não salvou, não trazendo a vida eterna, mas levando à morte. Então essa é uma questão, quando a gente trabalha bem com essas duas palavras, e a letra mata, mas para entender de que o homem em si ele não é capaz de se salvar, ainda que ele tenha uma lista do que pode e do que não pode fazer, do que é pecado e do que não é pecado. A vontade dele acaba prevalecendo em algum momento, sobrepondo a vontade de Deus, diferente do Espírito que traz para dentro do nosso coração, circuncidado por ele, há o desejo de obedecer a lei, a vontade de Deus e caminharmos para sermos a imagem de Deus. Estou voltando a esse aspecto porque em algumas aulas nós temos colocado esse contraponto entre a letra e o Espírito. A chave de entendimento para essa sessão é: a nova aliança é o ministério do Espírito Santo, com manifestação da glória de Deus. Então, hoje, como nós estamos trabalhando com o ministério da nova aliança, estamos definindo que esse ministério é o ministério do Espírito Santo de Deus. Trazendo na nossa memória um quadro que nós já utilizamos em aulas anteriores, eu quero destacar apenas o ponto de chegada dos dois processos que nós falamos nesse quadro. Vocês já assistiram ele, nós já comentamos ele. O primeiro processo do convertido número 1, em que nós chegamos ali num estado de estagnação do homem, onde o eu do homem renasceu por ele ter dado ou ouvido a outras fontes
em substituição à voz do Espírito Santo de Deus, sejam essas fontes, cursos, bons professores, bons livros, mas se ele entrou no processo de estagnação, de tentativa de resolver pela sua própria vontade ou pela sua própria qualificação, mas não pela qualificação do Espírito Santo. E o processo de vivificação, onde o homem se constitui renovado pela morte do eu, como o apóstolo Paulo colocou em Gálatas, que já não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele, em relação a fazer a vontade de Deus. Na primeira situação do homem estagnado, nós estamos trazendo aqui um chamado à atenção para essa questão. Cuidado com a estagnação. Nos dias de hoje, como nós podemos identificar essa característica, essa estagnação? Pelo menos de duas formas. A primeira, ou identificada aqui como um problema, sobre uma parte da igreja na terra, a fama, a imagem e a titulação de alguns ministros midiáticos ainda funciona como fator influenciador da escolha dos nossos irmãos sobre quem ouvir e o que aprender. O caminho da estagnação, como nós vimos no gráfico anterior. O segundo problema, hoje estamos vivendo um paradoxo. Ao mesmo tempo que experimentamos um crescimento no número de igrejas pentecostais, e isso fala no termo do Brasil, do nosso país, também vemos um crescimento no interior destas, um aumento de práticas baseadas na lei, na primeira aliança e na letra. Por que então um paradoxo? Se o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito, esses elementos não deveriam ocupar o lugar do Espírito, ou não deveria ser utilizado sem a orientação do Espírito, ou em substituição ao Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Então, essas são situações de que nós nos deparamos nos dias de hoje, ok? Grave isso no sentido de que contra isso que nós vamos caminhar agora, no sentido de ter um entendimento para evitar esse tipo de situação, ou esse tipo de problema, tanto apontado para o número 1, onde influenciam nas nossas escolhas, ou para o número 2, que interfere nas práticas no âmbito das nossas igrejas, principalmente naquelas denominadas pentecostais. Aqui, tendo um entendimento claro de que o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito, nós colocamos ali um parênteses como indicando o ministério do trabalho do Espírito. Ele nos aponta para duas dimensões, pelo menos duas dimensões de atuação do Espírito. Na primeira, ele traz o poder moral que faz possível uma vida santificada, uma nova vida cristã. Depois, numa segunda dimensão, ele dá poder suficiente para realizar a obra de Deus. Duas dimensões. Essas duas dimensões nós estamos entendendo como um processo de capacitação do Espírito de Deus. Como Paulo chamou a atenção, em mim não há capacidade em mim para que eu possa me desenvolver isso, porque quem nos capacita é Deus. Então esse mecanismo de capacitação do Espírito de Deus, que se dá de glória em glória, ele trabalha em duas dimensões. Primeiro, dando-lhe o poder moral que faz aquele homem se constituir como um homem renovado, um homem transformado, onde Cristo habita nele, Cristo passa a viver nele, é a primeira dimensão. E a segunda, ao passar por esse processo, ele é capacitado também pelo Espírito para realizar a obra de Deus. Então, esse processo, ele é cíclico. Por que ele é cíclico? Porque nós já vimos lá naquele gráfico anterior, de glória em glória. Então, você vai sendo transformado, coisas que você fazia, que você não faz mais, pelo poder do Evangelho, pelo poder moral do Evangelho.
você vai sendo transformado, a sua vida cristã, o seu testemunho, a cada dia, ele vai sendo mais exemplar, mais próximo da imagem e da semelhança de Deus. Ao mesmo tempo, você também, ao assumir o seu ministério, ao desenvolver o seu ministério, ao obrar na casa de Deus, você vai sendo capacitado pelo mesmo Espírito para cada propósito, para cada necessidade. Então o Espírito tanto transforma o meu interior, como ele transforma o que está no meu entorno, por meio do poder dele, no sentido do que eu me disponho a atender o meu chamado, a seguir os propósitos de Deus para a minha vida e a avançar no nível de responsabilidade dentro do meu ministério. Ou seja, eu previno tanto a estagnação do homem, a estagnação do Wellington, como a estagnação do ministério ao qual o Wellington está inserido. Eu evito duas estagnações, porque eu me entrego ao processo de capacitação do Espírito de Deus na transformação do que eu faço, como na transformação do meu ser. E isso é ciclo, isso vai de glória em glória. Bom, ainda na ideia do processo do Ministério da Nova Aliança e do Ministério do Espírito, nós encontramos 3 modos de operação, ou uma linguagem moderna, usando gosto, 3 modos operandi, né? Usando o latim, mas 3 modos de operação desse trabalho do Espírito no âmbito do ministério, no âmbito do Ministério da Nova Aliança. O primeiro modo de operação que nós queremos destacar é: o ministro e seus colaboradores precisam saber o que é andar com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, falar com o Espírito, com inspiração do Espírito Santo. Primeiro modo de operação. Nesse primeiro modo de operação, quero destacar 2 termos que nós trabalhamos, que é a vocação e o chamado. A vocação talvez possa ser uma habilidade que você tenha desde quando você nasceu. Uma habilidade que você desenvolveu, mas que está em você. Então, por exemplo, às vezes você tem uma facilidade de aprender música, de tocar. Às vezes você tem uma facilidade em falar bem, em falar com uma certa erudição, falar com uma certa desenvoltura. Outros não, outros são tímidos em relação a isso. Agora, qualquer que seja a sua vocação, ela só pode ser exercida debaixo do poder do Espírito Santo, dentro desse primeiro processo. E o chamado, esse chamado do ministério da Nova Aliança, ele é bem fechadinho, o foco é bem fechado. O ministério da Nova Aliança, ou diria, o chamado do ministério da Nova Aliança é pregar o Evangelho do Espírito Santo derramado do céu. Pregar o Evangelho do Espírito Santo derramado do céu. Ou seja, sem o Espírito Santo e sem ele é o principal convidado no exercício do ministério da Nova Aliança. Ele é o principal convidado. Não temos como trabalhar sem ele, sem o convidado, ou seja, sem o nosso, eu diria assim, fazendo uma paráfrase, sem o nosso ministro do trabalho. Dentro do Ministério da Nova Aliança, nós temos um ministro do trabalho. E esse ministro do trabalho, responsável da ação, é o Espírito Santo. O segundo modo de operação, que nós temos que agora compreender, vamos tentar compreender aqui, está relacionado. O ministro dessa gloriosa aliança deve ser disciplinado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo. Quer seja no ensino, na pregação da palavra, na oração, na intercessão e na administração. Ou quer seja numa ação fundamental que é no discipulado.
E no discipulado, no ministério, qualquer que seja o ministério, qualquer que seja a subdivisão ou a organização do ministério, da nossa igreja, da nossa denominação, de modo direcionado, né? De um modo bem direcionado, qualquer que seja isso, no enquadramento do Ministério da Nova Aliança, tem que ter a capacidade de guiar os outros ao Ministério do Espírito. Não deve se constituir a única fonte de autoridade e bênção. Não deve se considerar a voz de Deus ou a única voz de Deus, mas deve guiar o povo até mais perto de Jesus Cristo. Preparar outros para transmitir as verdades eternas aos que nada sabem sobre a vida eterna. Então, esse é o segundo modo de operação. Você está vendo aqui, quer seja no discipulado, quer seja nas 4 ações fundamentais dentro da organização, ele precisa ser disciplinado, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo. Segundo modo de operação. E o terceiro modo de operação é que o ministro do Espírito dirige a atenção do povo para Cristo. O ministro do Espírito, o ministro da Nova Aliança, ele e seus colaboradores, ele dirigem a atenção do povo de Deus para Cristo. Nunca para si. Nunca para si. Então, assim, às vezes conseguimos trabalhar bem no primeiro modo de operação, conseguimos trabalhar bem no segundo modo de operação, mas corremos o risco de no terceiro modo de operação voltar para a estagnação, cair no estado de estagnação, desde que eu não atenda a esse objetivo. Essa lógica do terceiro modo de operação, essa forma de agir, é a forma de relacionamento e de ação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por meio de como um glorifica o outro. Na mesma substância, um trabalha para o outro. Então, quando o ministro do Espírito, quando o ministro da Nova Aliança, ele aponta para Cristo, para a glória de Cristo, para o reconhecimento da obra perfeita e completa de Cristo, ele está apenas trazendo uma fração da forma como a Trindade funciona, como se relaciona na mesma substância. Eu vou querer que você está com a sua Bíblia aí, para a gente trazer essa evidência de modo mais explícito. Vamos abrir em João 16,14. Evangelho de João 16,14. Você já deve estar com a palavra de Deus. Evangelho de João 16, se vocês já leram, já pegaram, vamos lá. Eu vou ler aqui, eu estou com a versão Nova Almeida atualizada. Então vamos lá. O versículo 13, o Senhor Jesus está falando do Espírito da Verdade, do Espírito Santo. E no 14 que eu estou destacando para vocês, ele está assim: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso para vocês. Então Jesus está dizendo: Ele me glorificará. Agora vamos para João 4,32. Nesse mesmo livro do Evangelho de João, João 4,32. Chegaram lá? Deixa eu ver aqui se eu chego também, junto com vocês. Bom, Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vários versículos nós podemos encontrar onde o Filho se submete e aponta para a glória de Deus, para fazer a obra de Deus. E
diria para vocês, em Lucas 12:10. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12:10. Vamos lá, palavra do Senhor Jesus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Só relembrando o contexto que está em Mateus 12. Mateus 12, você não precisa ler agora, mas você anota aí. Mateus 12, no contexto quando Jesus expulsou os demônios e os fariseus acusavam Jesus de estar sendo usado por Beelzebul, que estava expulsando os demônios por Beelzebul, e Jesus aponta para eles, fala sobre a questão da casa dividida, né? E se ele expulsasse Satanás, seria uma casa dividida. Então, assim, Jesus chamou a atenção com esse versículo da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a obra que ele fazia era a própria obra do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava nele. Então, na medida que eles estavam descaracterizando a ação que ele tinha feito na cura e na libertação, eles estavam descaracterizando o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus. Então, esse ciclo, esse mecanismo do Espírito glorificar o Filho, do Filho obedecer o Pai, do Pai e o Filho alertar quanto à blasfêmia para o Espírito, dá a ideia de unidade. Então, o nosso ministério, o Espírito, o ministro do Espírito, o ministro da Nova Aliança, ele dirige a atenção para Cristo. Ele dirige a atenção para Cristo. Só que eu ver se eu encontro ainda aqui mais um versículo. Esse é João 17, versículo 23, você anota aí. Jesus diz assim: na oração sacerdotal ao Pai, ele diz: eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Então aqui vê a preocupação do Senhor Jesus com a unidade, como reproduzir a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também na unidade da igreja, na unidade ministerial da igreja, na unidade do seu ministério, na unidade do grupo do seu ministério. Essa é a grande lição, ou uma das grandes lições que nós temos do ministério da Nova Aliança. Ou seja, o ministro do Espírito dirige a atenção do grupo, do povo, do seu ministério para Cristo. Essa é a grande lição que nós temos em relação a esse ministério da Nova Aliança, do ministério do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, que nos predispomos a servir. Entendemos de que não só a transformação da minha vida que importa, mas a transformação da minha vida pelo Espírito, mas também a obra de Deus, pelo qual o Espírito Santo vai me revestindo para exercer e executar essa obra. Então, de forma cíclica, o Espírito me transforma e me reveste de poder para obrar a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, de glória em glória, etapa por etapa. Estamos chegando ao fim. Agradeço a sua atenção, o tempo que você disponibilizou. Eu espero que o Espírito Santo de Deus também trabalhe no seu coração, como ele tem trabalhado no nosso coração. Eu sempre converso com o pastor Rafael e nos mais próximos,
em relação a esse curso. Ao mesmo tempo em que tentamos aglutinar no conhecimento em relação ao ensino da palavra, ela vai nos transformando. Então, assim, quando termina cada preparo de conteúdo, quando o pastor Rafael termina um preparo desse, quando ele termina um preparo, a gente já não é mais a mesma pessoa. A gente já começa a olhar o que nós fazemos de maneira diferente. E o que nós fazemos tanto no dia a dia, como também o que fazemos dentro da nossa igreja, como também o que fazemos dentro do nosso ministério. Ou seja, o ensino nos transforma também. Então, isso assim, agradeço a Deus, agradeço ao Espírito Santo de Deus nesse sentido, e por isso agradeço também a tua audiência, que você esteja com o teu coração aberto, receptivo a essa orientação do Espírito de Deus. Que Deus abençoe, que vocês tenham hoje uma continuidade de noite abençoada, que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, seu trabalho, seus amigos, que Ele te desenvolva em vitória e que você seja rica e abundantemente abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós pedimos no nome dele. Amém.